Queria agradecer a presença de todos, parabenizar o Planeta Sustentável por mais essa iniciativa. O objetivo aqui não é sair com nenhuma conclusão, né, não é o posicionamento do Planeta Sustentável ou da Abril, se é a favor ou contra, mas simplesmente colocar, como eu digo, sempre uma luz sobre o assunto. Né? Então, esse debate, assim como outros que promoveremos, tem a ver com isso, né? Quer dizer, vamos entender o assunto, vamos ouvir os argumentos para que possamos, então, formar as nossas opiniões, né? Acho que a isso se chama educação, né? Você realmente se qualificar e se preparar. Então, essa é a ideia, passar a palavra para o mestre vai falar um pouco qual é essa fotografia, né, da questão aqui no Brasil. Em 2009, foi formulada uma proposta de uma terceira versão do Código Florestal, que vem tramitando no Congresso desde então. Durante todo o processo, a proposta suscitou discussões acaloradas na sociedade entre produtores, políticos, ambientalistas, governo, acadêmicos e representantes de classe. Os pontos críticos da proposta dizem respeito, entre outros, ao tamanho das propriedades que devem ser preservadas, anistia e punição de quem desmatou áreas protegidas e recuperação de desmatamentos. Gostaria para discutir o código, para chamar para discutir aqui o Tasso Azevedo, engenheiro florestal e consultor sobre o clima e florestas para o Ministério do Meio Ambiente. Tasso. E André Nasser, diretor-geral do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais, ICUNE. A gente não sabe direito quantos milhões de hectares de área de preservação permanente tem no Brasil. A gente nunca soube, a gente nunca se preocupou em saber. Quer dizer, é muito complicado você legislar sobre algo que você não sabe direito qual é o impacto. O Brasil teve um pico de desmatamento, vinha num crescente de desmatamento em 96, 97, 98 da Amazônia. Depois, lá em 2003, 2004, 2005, deu aquele pico de 25 mil quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia. Então, você teve que fazer valer a lei. Você criminalizou, vamos dizer assim, todo mundo nas chamadas áreas consolidadas, que não tinha nada a ver com aquela fronteira que estava expandindo. No momento que você muda a regra e você fala que não havia aquela imposição, você fala, a partir de agora você tem, e a responsabilidade de arcar com isso é só sua, não tem jeito. Quer dizer, tem um limite para a sociedade aceitar essas imposições, por conta das chamadas áreas consolidadas, por conta de uma ocupação do território brasileiro que vem ocorrendo há muitos anos. Toda uma expansão da produção que foi estimulada pelo Estado brasileiro, dos anos 60 para cá, o Código Florestal de 65 diz o seguinte: se você é produtor e você é obrigado a recuperar, o Estado paga. E se você ainda perder área produtiva, ele te compensa pela perda da área produtiva. O Estado brasileiro, certo, o poder público, jamais cumpriu isso. Se você tem uma margem de interpretação, você não consegue definir exatamente onde começa, porque num ano choveu 1.000 milímetros, no outro ano choveu 1.300 milímetros. Como é que você vai fazer o Ministério Público, a Justiça brasileira entender isso? A menos que cada Estado faça um mapa perfeito desse negócio. E esse mapa foi negociado com a sociedade. Por acaso a gente fez isso? A gente não fez. Agora o que a gente tem que discutir é quão fundo essa reforma deve ir. Agora, e o conceito de consolidação? É preciso, o conceito de consolidação tem que existir. O Código Florestal está sendo revisado e ele claramente reduz a proteção das florestas. Essa é a questão fundamental, central, objetiva. Essa proposta que está sendo debate hoje, ela tem uma origem muito clara, ela tem uma origem numa demanda de um determinado setor da sociedade, muito motivados por resolver passivos que eles acumularam durante muito tempo, para fazer uma alteração no Código Florestal que, digamos assim, simplifique e facilite o Código Florestal para aplicação nas propriedades. Leia-se, reduza as salvaguardas em relação às florestas. Aqueles que deveriam estar cumprindo o Código Florestal não estão fazendo. Enquanto ninguém penaliza, você não tem que cumprir a lei. Tem que ser
a partir da data em que a lei passou a existir. E aí você discute qual é o processo para fazer com que este conjunto que está hoje na ilegalidade, ele possa fazer esta transição. É uma transição que tem que incorporar, recuperar o dano que foi feito. Tem que ter algum tipo de compensação por aquele dano. E com um tempo que seja compatível entre a recuperação do dano e o grau de perdão que você está dando. A lei hoje, como proposta, ela faz o seguinte, ela dá a anistia à vista. E aí você começa o processo de recuperação do dano, que é em até 30 anos. Quando se iniciou o debate em 2008 e 2009, o principal argumento utilizado para a reforma do Código Florestal era que o Código ele não tinha racionalidade técnica. Foram contratados estudos, teve debate no Senado mostrando os estudos que diziam que tinha que ser, essa área deveria variar de acordo com a profundidade do solo, com a inclinação. Esse que foi o argumento inicial, que era precisamos escutar a ciência, usar os argumentos técnicos, etc. Não só ele desapareceu, como o texto atual, ele tem muito mais inconsistências técnicas. A SBPC e a Academia Brasileira de Ciências prepararem 2 relatórios. O IPEA preparou um outro relatório, que era sobre os aspectos econômicos, e esses relatórios foram solenemente ignorados. Eu gostaria de dizer que esse é exatamente o nosso intuito aqui. Nós achamos que a discussão está muito pobre e nós estamos fazendo um esforço para aprofundar esse debate. Eu acho que estamos conseguindo. Quero agradecer muito ao André, ao Tasso. Eu aprendi de novo muito com esse debate. E pedir para vocês ficarem aqui, que nós vamos pedir para todo mundo responder a 2 perguntas. Não é isso, Caio? Olha que interessante, hein? Ok. Todo mundo votou? Ok, muito obrigado, viu, gente?